Em seguida eu inicio a gravação. Aqui a gravação já foi feita, tá? Então vou só carregar essa aula. Ok, eu só preciso então da confirmação de vocês aí. Vocês estão vendo a tela de abertura ali, que está escrito Gestão de Projetos, Processos Gerenciais, junho de 2020. Tem um senhorzinho pensando, olhando para um tablet. Estão vendo essa tela? Sim. Estou. Perfeito, então. Então é a partir daqui que nós começamos a aula. Então sejam todos bem-vindos, né? Cada um à sua casa, provavelmente. Aqui nós estamos nesse encontro virtual, mais uma vez. Esse é o primeiro encontro da disciplina de gestão de projetos, né? No caso de processos gerenciais, do mês de junho. Semana que vem nós teremos o segundo encontro. Hoje nós vamos fazer uma abordagem bem bacana, na verdade, sobre esse tópico. Eu vou pedir a atenção de vocês, né, para essa aula, que vai durar mais ou menos ali umas 50 minutos a 1 hora de aula. Isso, obviamente, vocês vão ver que se vocês já acessam o material no portal, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre o portal também, para estar enfatizando o quão importante é esse acesso, vocês vão ver que eu vi muitas informações de lá, vocês vão ver que vou falar de informações que estão lá, mas boa parte do meu material eu vou trazer à parte, tá? Então são coisas diferentes do que estão lá, apesar de falarem do mesmo tópico que é a gestão de projetos. Então eu vou pedir a atenção de vocês em todos os momentos. Hoje, tá ok? Hoje, o que nós vamos estar falando nesta quinta-feira, basicamente nessa aula 1, primeiro nós vamos entender os objetivos de um projeto, tá? Todo mundo fala sobre o projeto, mas poucas pessoas sabem fazê-lo, tá? Ou sabem conduzi-lo, sabem liderá-lo. Então, nós vamos aprender ao longo dessas 2 aulas, né, iniciando hoje, para que vai servir o projeto, basicamente, e como que nós vamos trabalhar com ele. Basicamente, ganhar a vida, né, em cima de um projeto. Deixa eu só preparar aqui a entrada, ok. Então, nós vamos fazer esse tópico hoje, vamos começar por aqui. Vamos também conhecer fases, ok? Do desenvolvimento do projeto, bem como as partes envolvidas. Vocês vão ver que nenhum projeto começa pelo fim, o que é mais ou menos óbvio de se pensar, apesar de que em muitos casos você começa um novo trabalho, você começa um novo projeto, digamos assim, com resultados anteriores, né? Então, ou seja, do fim de alguma outra coisa, mas nós vamos ver que existem fases muito críticas na elaboração do projeto, principalmente quando nós falamos de um processo gerencial. O que é? Você liderar um grupo de trabalho para executar tarefas que vão ter um fim, tá? Que vão ter um propósito, vão ter uma conclusão. O projeto, algo que é comum a todos os projetos, é que ele é finito, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, finito. O que significa finito? Que tem fim, tá? Que vocês vão ter um momento que vão concluí-lo, tá? Isso é um aspecto comum a todo tipo de projeto. E vamos também aprender um pouquinho sobre a técnica WBS, né? Que é a Work Breaking Structure. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela, como que é feito. Vocês vão ver que, na verdade, não é uma técnica tão arrojada, tão robusta, mas é um método de trabalho que ajuda você a trabalhar com projetos grandes, sem sentir o peso nas costas, né? Trabalhando aos poucos, um dia de cada vez, uma etapa de cada vez. Perfeito? Ora bem, deixa eu só preparar aqui uma coisinha, antes de eu falar com vocês aqui. Prontinho. O que acontece? Essa foto que vocês estão vendo é de uma formatura, ok? É uma formatura, um estudo, a conclusão do estudo, ela é um projeto, tá? Assim como vocês, em determinado momento da etapa do curso de vocês vão terminá-lo, tá? Queira Deus que seja o quanto antes possível, que vocês possam ter sucesso nisso, é um projeto. Quando vocês entraram no curso superior, né, na graduação, vocês iniciaram um projeto. E esse projeto, ele tem um fim, tá ok? E para você cumpri-lo, tem uma série de etapas. Aqui nós temos um exemplo de uma prática de trabalho, né?
um senhor ali trabalhando com alguma máquina qualquer, que faz parte de um processo de uma fabricação de qualquer produto que seja, existe um projeto para que aquilo esteja daquela forma, naquele momento, naquele local, ok? Ele deve seguir algumas regras para que isso ocorra. Esses são alguns exemplos. A própria música, tá? A execução de uma música, quer seja por um músico solo, ou quer seja por uma banda, ou quer seja por uma orquestra, é basicamente a soma de várias partes que culminam em um projeto, tá? O resultado final é um projeto, ou pelo menos o resultado de algo que já foi planejado, algo que já foi projetado, que é aquilo que nós ouvimos. Uma outra característica dos projetos, geralmente você trabalha em grupos, tá? Então, pessoas discutem algo, isso pode ser no ambiente de trabalho, pode ser em casa, pode ser na igreja, na escola, são características comuns também, faz parte de uma característica comum a todos os projetos. E um outro exemplo, algo que é um projeto também, muitas pessoas podem pensar que não, mas é o casamento. Quando eu digo em casamento, para vocês aí que estão ouvindo e são casados, por exemplo, eu não falo da festa do casamento, né, da comemoração do casamento. Eu falo da vida de casado. É um projeto, tá? É como se fosse uma fusão de duas empresas com um grande histórico de vida, né, o marido e mulher, e ali estão fundidos e vão ter que viver juntos ao longo dessa vida, tá? Em trabalho de fusão. E isso é um projeto muito grande. Se você fazer as coisas corretamente em todos os projetos, você vai se dar muito bem. Se você falhar em alguns aspectos do projeto, se eu falar, por exemplo, da parte do casamento, aí você vai se dar mal, ok? Então, nós não vamos falar sobre isso hoje, mas é só para deixar bem claro que nós vamos falar um pouquinho sobre aspectos que estão relacionados a falhas no projeto. Ironicamente, eu vou apresentar algo que eu li a respeito e achei muito interessante, que, ironicamente, a maior parte do projeto envolve 6 fases. A primeira delas é o entusiasmo, ok? A pessoa se apaixona, fica entusiasmada. A segunda é o desapontamento. A partir do momento que ela se joga de cabeça no projeto, ela pode se desapontar. E quando ela se desaponta, ela entra em pânico, tá? Porque ela não sabe o que fazer em seguida. E o pânico, geralmente, leva à busca por um culpado, tá ok? Então, incessantemente, as pessoas que falham, muitas vezes tentam achar um culpado para aquela falha deles, ok? E isso, infelizmente, está associado muitas vezes a uma prática de projeto mal gerenciado. Nós vamos falar sobre isso ao longo da aula como um todo. A busca por culpado geralmente leva à punição de um inocente e, por último, vai acabar levando à honra de aqueles que não fizeram nada em um projeto. Você já se deparou com uma situação dessa na tua vida? Não precisa responder agora, provavelmente sim, mas muito provavelmente, quando você se deparou por essas etapas aqui, você fez parte de um projeto, tá? Mas você não estava apto ainda a lidar com algo que nós chamamos de risco, tá? Então, todo projeto ele gera um risco, nós vamos falar sobre isso ao longo dessas aulas, principalmente ao longo da segunda aula. Agora, sem falar de ironia, vamos falar da prática, tá? Então, o que é uma definição de projeto? É um planejamento individual ou coletivo para alcançar determinado objetivo, tá? Esse planejamento, deixa eu só ativar um pouco aqui. Esse planejamento, basicamente, ele vai ter que ter um fim, tá? Então, você planeja para alcançar algo. Ora bem, vejam só, eu estou dando essa aula aqui para vocês, tá? Numa quinta-feira à noite, nesse caso, eu poderia estar trabalhando presencialmente convosco, mas estou trabalhando pela câmera, pelo computador. Mas eu tive que planejá-la, tá? Eu tive que sentar em dias anteriores a essa aula, né? Ao longo das últimas semanas, nomeadamente, sentar, pegar o material, dar uma olhada no cronograma de estudo de vocês, né? Preparar a aula, basicamente, testá-la, ver como é que tá, ver se eu consigo me adaptar muito bem falando, corrigir alguns erros, para chegar aqui e culminar nessa apresentação. Mas não é o fim desse projeto, tá? O fim do projeto dessa disciplina vai ser quando vocês receberem a nota da disciplina, quando vocês forem avaliados no trabalho, ou seja, é todo um processo levado em consideração até um fim. Tá? Então, o objetivo vai ter que ser alcançado. Para que eu alcance esse objetivo, eu tenho uma série como que eu chamo da escada? Uma série de degraus, é isso que eu quis dizer no caso. Uma série de degraus até alcançar, por sinal, o objetivo final, perfeito? Um projeto ele é baseado em uma meta temporária levada em consideração para criar um único produto, serviço ou resultado. Então, o mais interessante dessa definição aqui é esse detalhe aqui, ó.
tá? Quando eu falo de projetos, eu falo sempre de metas temporárias. Ah, professor, mas existem projetos que são longo prazo, com certeza, tá? Pode ser que vocês trabalhem na vida de vocês com projetos que vão demorar 20 anos, 30 anos. Eu já tive experiência de entrar num grupo de trabalho de projeto que eu participei durante 4 anos, mas o projeto demora 16, tá? Daquele que eu estava envolvido. Ou seja, eu estava envolvido em 25% do tempo dele, ao longo de 4 anos. Então mas ainda assim ele teria um fim. É um projeto de longo prazo, muito tempo ocupado, mas ainda assim ele tem um fim, tá? E isso é importante você ter em mente, por quê? Porque na aula que vem nós vamos falar um pouquinho sobre o fechamento de um projeto. E vocês vão ver todos os aspectos, inclusive legais, tá? Inclusive aspectos que se não forem cumpridos, podem gerar uma infração muito grave, uma infração penal. Inclusive aspectos legais que devem ser levados em consideração no fechamento de um projeto, ok? Características gerais de todos eles. Primeiro, objetivos claros, tá? Pode ser um novo produto, solução, né, a solução a um problema. Geralmente, vocês que tiveram aula há 2 meses atrás de gestão de qualidade total, vocês lembram que a gestão de qualidade geralmente ela está voltada também para a solução de problemas, para melhorias, né, de um processo. Trabalha-se com projetos, tá? Então você levanta uma situação, você cria um objetivo e para alcançar aquele objetivo você cria vários degraus, né? Vários passo a passo para chegar lá. Ele tem prazos fixos, ou seja, tem um início e fim. Existe uma fonte de recursos e custos definidos, tá? Existe um orçamento. Feliz daquele que trabalha sem orçamento, feliz e infeliz ao mesmo tempo, né? O que é algo mais ou menos irônico. Sem orçamento você não faz nada, tá? E com o orçamento você se estressa porque você sabe que você não pode estourar esse orçamento. Mas felizmente ou infelizmente ele faz parte do processo, tá? Então você deve considerar que existe limite de dinheiro para qualquer etapa do projeto que você deva realizar. Trabalha de acordo com um plano definido pela organização, ou seja, o projeto ele não vai ser totalmente paralelo ou totalmente fora, né, de algo que a organização já tem mais ou menos definido como meta, mas ele está dentro dessa organização, então ele está trabalhando dentro de um plano definido por esta empresa ou pelo órgão que é responsável pelo projeto. Ele é dividido em sequências que são dependentes umas das outras, nós vamos falar isso em seguida, ok? Pode ser profundamente complexo, consistindo na soma de vários subprojetos. Eu vou dar para você um exemplo de um projeto que foi extremamente complexo e muito bem sucedido, tá? E geralmente ele é único, tá? Então dificilmente você vai reproduzir o mesmo projeto 2 vezes. Eu posso reproduzir os mesmos métodos, inclusive os mesmos objetivos mais uma vez, mas como o tempo é outro, como muitas vezes a empresa é outra, as pessoas envolvidas são outras, então as ferramentas que eu uso, né, as particularidades envolvidas tornam ele único, tá? Então dificilmente você vai ter um projeto idêntico ao outro. Ele gera aprendizagem, tá? Muitas vezes baseado no erro, e inclui riscos e incertezas. Aqui nós vamos dedicar depois, principalmente na segunda aula, ali, primeira e segunda aula também, um tempo maior para falar sobre os riscos envolvidos na realização de um projeto. Basicamente, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, que este projeto ele tem uma meta, tá? Todo projeto ele tem uma meta e a ideia é que eu alcance, né, dentro desse objetivo, que eu alcance o centro, né, digamos, o ponto final dessa meta. Eu poderia muito bem acertar minha flecha aqui e errar, tá? Mas a distância que existe entre a realidade do meu resultado final, tá? E a ideia inicial. Okay, então aqui tem uma ideia inicial. A ideia inicial é acertar esse ponto aqui, mas eu acertei aqui, ó. Minha flecha caiu para lado de fora. Essa distância que separa esses 2 tópicos aqui, eu chamo de erro, tá bom? Erro. Perfeito. E agora vai uma dica de ouro. Uma dica de ouro para você. Todo projeto tem erro, tá? Todo projeto tem risco, todo projeto tem incerteza e todo projeto também tem uma margem de erro. Qual que é a ideia do bom projetista, ou pelo menos do bom gestor de projetos? É minimizar o erro. Então, a ideia é tentar deixar o erro o menor possível. Essa é uma realidade
nua e crua, digamos assim, da gestão do projeto. Sempre vai ter o erro, mas a ideia é eu tentar minimizá-lo, tá? Cada um de nós, então, tem alguns objetivos, então nós fazemos planos para alcançá-lo. Esse plano, basicamente, é o projeto. Muitas vezes, o objetivo ele é tão grandioso, ele é tão magnífico, tão maravilhoso, que eu fico, né, digamos, eu vou usar uma palavra bem para o Alto Norte catarinense, eu fico meio abobado, né? Eu fico meio perdido, eu fico, né, totalmente estupefato antes mesmo de iniciar, porque eu fico pensando, meu Deus, esse projeto é muito grande, eu não vou conseguir chegar ao fim dele, tá? Uma das estratégias muito eficientes para isso é eu quebrar esse projeto de grandes metas, no caso, em pequenas partes. O que que isso faz ao meu olho, basicamente? Eu vou ver que o projeto ele é mais ou menos grande, então, eu tenho algo aqui que eu vou estar liderando, a empresa sabe que isso vai demorar mais ou menos uns 5 anos, e eu estou nessa empresa já há um tempo, eu vou estar aqui durante 5 anos, vou estar liderando esse projeto, mas eu não sei como é que eu vou chegar no final. É muito grande para me lidar. Então, eu vou começar a fazer em pequenas partes. Então, primeiro eu faço essa parte aqui, em seguida, depois de cumprido isso aqui, eu faço essa parte aqui, em seguida eu vou para essa parte, e ao longo do tempo eu vejo que passaram, sei lá, os 5 anos, e eu chego aqui feliz da vida porque eu consegui muito bem lidar com o meu projeto. Uma estratégia interessante disso, acabei até riscando em cima do texto aqui, mas uma estratégia interessante para fazer isso, uma técnica, é o que nós chamamos de WBS, tá? É o Work Breakdown Structure, ou seja, é a quebra da estrutura de trabalho, né, da estrutura de projeto. E quando eu quebro essa unidade grande, do projeto grande, em unidades menores, isso torna mais fácil de eu manipular quer seja as informações, quer seja as tarefas, eu consigo manipular tarefas com mais facilidade, tá? Enfim, eu vou dar exemplos práticos para vocês verem como que isso funciona na prática. Essas unidades, então, com que eu separo a realização do meu trabalho, pode ser com base em dados, tá? Mesmo produtos, serviços, né? Combinação deles, e algo que não está se mencionado aqui, mas que é algo muito importante, que seria o tempo, tá? O tempo. Uma forma de eu trabalhar com work breakdown structure, por exemplo, é eu trabalhar quebrando ele em formas de tempo, tá? Então, eu crio tarefas com uma linha de tempo mais ou menos previsível. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo de WBS. Eu criei esse fluxograma aqui para mostrar esse diagrama. Então, imagine que eu vou fazer a construção de um complexo para estoque de materiais. Eu vou construir um armazém, tá? Então, eu coloco no papel quais são as etapas desse processo. Então, a primeira etapa eu tenho que preparar o local. Então, depois que eu já tenho o terreno, está tudo legalizado, tudo prontinho, eu já tenho, enfim, todo o orçamento pronto. Isso que eu nem considerei aqui, pessoal, para vocês terem nesse exemplo, aqui o que já está antes, tá? Então, antes de preparar o local, já tem que ter o terreno, já tem que estar tudo certinho. Então, eu faço a limpeza da área, ok? Então, quem que vai estar envolvido aqui? Vou ter que contratar uma empresa. Isso vai envolver tanto de dinheiro, tanto número de pessoas. Isso vai me ocupar tanto tempo, mais ou menos em torno de, vamos supor, um exemplo hipotético, mais ou menos 2 semanas, ok? Depois eu tenho uma remoção de entulhos, isso aqui pode durar mais ou menos uns 3 dias, perfeito? Depois de preparado a área, o que eu sei que é a próxima etapa? Comprar os materiais. Então, vou estimar as quantidades, vou adquirir os itens para a construção, vou comprar as ferramentas. Tá entendendo? Ou seja, a ideia do WBS, assim como todas as maneiras de você gerenciar um projeto. Bom, tá bom, deixa eu voltar a fita. Não são todas as maneiras, mas a maior parte das maneiras. Você gerencia um projeto sabendo que para você cumprir uma segunda etapa, ou uma terceira, ou uma quarta etapa, a etapa anterior já foi finalizada. Ok? Essa é mais ou menos a ideia. Então, nesse exemplo simples que eu estou dando para vocês aqui, da construção de um armazém, por exemplo, eu só vou comprar os materiais, estimar as quantidades, adquirir os itens e comprar as ferramentas depois que eu já tiver preparado o local. Tá entendendo? Porque se eu começar por aqui e tiver que preparar depois o local, eu vou ter perda de tempo e consequentemente, perda de dinheiro e perda de recursos humanos muito importantes para o meu negócio, ok? Então, existe uma sequência, se seguir uma sequência mais ou menos lógica. Nesse exemplo simples, eu coloquei que o terceiro aspecto, depois de comprar os materiais, é construir posteriormente, tá? Então, eu crio a fundação.
eu construo o esqueleto, eu adiciono as paredes e depois adiciono os acabamentos. Como é óbvio, isso aqui está numa sequência, mas quando eu coloco isso aqui no papel, pessoal, vale a pena sempre colocar quanto de custo vai estar aqui, o tempo daqui, e os recursos vão estar envolvidos aqui, enfim, e outros detalhes. Aí no outro tópico, quanto de custo, quanto de tempo, quanto de recurso, e outros detalhes qualquer, e por ali vai todos os tópicos elencar isso, porque isso é o planejamento, tá? Por último aqui, imagine vocês que eu tenho que limpar a área, tá? Devolver os materiais que não foram utilizados e remover os entulhos. Então, vamos supor que esse projeto aqui demorou mais ou menos, sei lá, 2 anos, vamos supor, tá? Fazer uma coisa bem feitinha aqui, bem complexa, vamos supor, 2 anos. E eu sei que se eu somar todos os tempos que estão descritos aqui, com os custos e as pessoas envolvidas, vai ter que bater nesses 2 anos, vai ter que bater no orçamento final pelo qual eu planejei. Eu coloquei aqui esse link, tá? Eu já até vou comentar com vocês esses slides, eu vou estar enviando, assim como vocês receberam da última disciplina, né, na última semana de aula. Eu vou também vou estar enviando esses slides para vocês em seguida, tá? E vai estar lá esse link, né, do Draw. Este programa aqui, você pode baixar no seu computador, ele é gratuito, a melhor parte dele. E você também pode usá-lo online. E basicamente eu fiz esse WS, por exemplo, ali, esse fluxograma, eu fiz usando ele, tá? É um software que eu uso há alguns anos e é muito interessante para você elaborar essas timelines aqui, esses fluxogramas mais simples, até esse que vocês estão vendo aqui projetado na tela, ó, aqui no canto superior direito, que são mais complexos, tá? Rede neural, por exemplo, nós chamamos desse tipo de gráfico aqui. Isso daqui, você pode projetar tudo usando essa ferramenta Draw, aqui, ponto .io, tá? Então, eu já deixei essa dica aqui para vocês, porque é uma ótima ferramenta para você criar fluxogramas. Isso aqui é muito rico para você fazer apresentações, por exemplo. Então, quais são as partes, basicamente, desse projeto, né? Até, eu vou aproveitar antes do avançar. Queria pedir com algum aluno, por gentileza, abra o microfone e diga se tá bom o áudio, por enquanto, se tá ok, tá dando para me ouvir, como é que tá o ritmo, se tá bom. Tá bem bom. Tranquilo, professor. Beleza, obrigado. Então, vamos em frente. Se nós tivermos que dividir um grande bolo em 4 partes, e vamos supor que esse bolo chama-se projeto, tá? Eu vou dividir em 4 partes, mais ou menos como estão descritas aqui. Então, seria um planejamento, onde eu crio uma definição, ok? Seria um início, onde eu tenho um detalhamento do plano, e esses dois aqui, obviamente, os 4 vão estar sempre trabalhando juntos, tá? Mas esses dois aqui ocorrem praticamente no mesmo período. Seria uma execução propriamente dita, onde eu aplico as tarefas, né? E essa aplicação dessas tarefas envolvidas está envolvendo monitoramento e controle em todos os momentos, tá? Vamos falar sobre isso principalmente na semana que vem. E existe uma finalização, tá? Essa finalização ele pode ser uma revisão do projeto, pode ser a criação de um relatório, pode ser a criação de uma tese, tá? Pode ser, enfim, várias coisas. Se for, por exemplo, do curso que eu citei anteriormente, a formatura, ou seja, essas 4 etapas aqui, elas vão ocorrer num sentido de dependência, ok? Dependência. O que isso significa? Significa que eu não vou fazer a finalização do meu projeto antes de iniciá-lo. Ok? Então, eu preciso iniciá-lo, depois desse início eu executo, depois da execução que eu finalizo. E essa finalização ela vai me levantar alguns dados, algumas informações que eu posso usar de novo depois para um novo projeto, um novo planejamento. Tá? Esse ciclo ele vai se repetir ao longo de todo todo o tipo de projeto que vocês forem criar, perfeito? Ou estiverem trabalhando. Existem alguns recursos, né, que nós chamamos, quando nós estamos em recursos, eu falo em algo que eu posso usar para a execução, tá? Nesse caso, recursos de projeto para a execução do projeto. Então, a empresa, ela administra o recurso, basicamente, para alcançar um determinado objetivo, ok? De acordo com a qualidade, com o prazo e com o orçamento, tá? Esse é um tripé de projeto, perfeito? Então, quando eu faço a gestão desse projeto, eu utilizo os meus recursos, tá? Quer dizer, quando eu falo recurso, pessoal, não estou falando recurso simplesmente de dinheiro. Eu falo de tempo, tá? O tempo ele é um recurso importante que eu posso ou posso não ter. Eu falo de funcionários, tá?
Eu vou ter que contratar novos funcionários? Não posso contratar. Então, aqueles que eu tenho vão dar conta do recado? Ah, talvez não. Então, como é que eu faço? Eu tenho que treiná-los? Então, o recurso humano ele é muito importante. São eles que vão executar o projeto. Essa utilização desses recursos, a infraestrutura que eu tenho, por exemplo, eu tenho espaço para isso? Não tenho. Tudo isso vai culminar na utilização dos recursos, vão culminar para que eu execute o projeto de acordo com a qualidade, de acordo com o prazo e de acordo com o orçamento. E atenção, pessoal, aqui eu vou dar Parece uma coisa muito simples de entender, mas ela é mais ou menos aprofundada, é complexo. Por quê? Vamos supor que eu tenho um projeto que é grande, mas a minha mão de obra não é qualificada para executá-lo, ok? Então eu tenho que saber que a qualidade pode ser um pouco mais baixa. Tá? Eu não posso esperar muita qualidade de algo que eu não tenho recursos humanos para isso. Ou então imagine vocês que eu tenho um projeto muito grande que é desenvolver um novo tipo de produto, qualquer que seja, mas a minha matéria-prima que eu uso é de baixa qualidade. Tá? Eu não tenho dinheiro, não tenho recurso financeiro para comprar uma boa matéria-prima de boa qualidade. Então eu vou ter que saber que o produto final, tá? O desempenho final do meu produto que eu estou criando a partir do meu projeto, ele vai ser baixo. Tá? E vice-versa, pode ser que seja alto com base aonde eu estou empregando meu recurso dentro do parâmetro de qualidade. O mesmo serve para prazo, coisas que são realizadas atropeladas, sem planejar, que a pessoa quer o resultado da noite para o dia, muitas vezes, tá? Então, nem sempre dão certo. Ao mesmo tempo, eu posso empregar muito recurso em pouco tempo, mas quando eu necessito agilizar um processo, tá? Mas aí eu tenho que saber mais uma vez, eu estou usando recursos da minha empresa para diminuir ou prolongar um determinado prazo, perfeito? E, obviamente, eu vou usar recursos também como parte do orçamento usado para um projeto. O que eu falo com recurso, né? Foi aquilo que eu comentei anteriormente, pode ser dinheiro, pode ser colaboradores, pode ser maquinário, equipamento, isso é um recurso, tá? É um patrimônio que eu posso estar utilizando. É energia, tá? É um recurso que eu tenho. As minhas instalações, enfim, outros aspectos que aqui eu nem coloquei, mas o tempo pode ser um recurso também. Será que eu tenho tempo para isso? Posso usar o tempo? Não. Enfim, esses são recursos que eu emprego na administração desses 3 tópicos aqui, tá ok? Que estão aqui descritos, né? Então, custos, prazos e desempenho. Se isso daqui é o projeto, tá? Se essa pizza aqui, esse gráfico de pizza é o projeto, e cada uma dessas fatias representa prazo, desempenho e custo, elas devem estar unidas, tá? Quando eu digo unidas, em que sentido? Na prática, quanto melhor eu quero desempenho, tá? Vão existir algumas exceções à regra, tá? Nós não vamos falar de exceção, ok? Vamos falar do estereótipo geral, tá? Nós não vamos ter tempo de falar de exceções, porque existem. Mas no estereótipo geral, no parâmetro geral, quanto mais desempenho eu quero, tá? Mais custos eu vou ter. Perfeito? Isso é praxe, pessoal. Se vocês querem uma comida de mais qualidade, vocês gastam mais do que uma comida de menos qualidade. Se vocês querem um calçado, né, um tênis de mais qualidade, um carro de mais qualidade, uma casa, um material para casa de mais qualidade, né? Ah, vou usar um tipo de concreto que é o dobro do preço de um outro tipo de concreto. Provavelmente esse custo explica o seu desempenho, tá? Então, geralmente, se eu quero maior desempenho, eu tenho que ter mais custos também. E o emprego de processos mais complexos, tá, no desempenho, o emprego de processos mais complexos para cá, geralmente eleva o meu prazo, tá? Ou às vezes eu posso ter mais custos para diminuir o meu prazo, tá? Mas eu vou gastar mais? Eu vou ter que construir aqui uma casa, esse é o meu projeto. Mas eu só tenho disponível 2 pedreiros, tá? Então eu vou ter que levar ali 6 meses para construir. Se eu tivesse, porque meus custos não cobrem mais pedreiro, mas se eu tivesse mais dinheiro para contratar 10, ok? O tempo de entrega ia cair mais do que pela metade, tá? O que isso significa? Então, esses 3 variáveis aqui, elas estão interagindo, tá? Então, custo, desempenho e prazo, elas interagem e eu vou fazendo malabarismo com isso ao longo da execução do meu projeto. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de integração de projeto, só que é óbvio, eu vou usar um exemplo de alta complexidade, mas é exatamente para colocar esse modelo para vocês terem uma ideia. E é desse prédio aqui. Um projeto
Se vocês já estiverem em Nova York, provavelmente vocês conhecem esse prédio que é chamado de Empire State Building, né? O Império do Estado, digamos assim. Este prédio, ele, né, tomou a posição número 1 do ranking dos prédios mais altos do mundo, até meados, acho que dos anos 70 ou 80, eu acho que foi até meados dos anos 80, mais ou menos. Ah, e este prédio, hoje já não é mais o mais alto do mundo, mas ele tem algumas características, algumas curiosidades muito interessantes desse projeto. Imagine vocês, se vocês fossem chamados para, olha, você vai gerenciar a construção desse prédio aqui, tá? Ou, enfim, um prédio que vai ter, sei lá, 300 andares, 200 andares, 300 andares, que seja, não sei. Como é que você faria isso? É muito complexo, tá? É muito complexo. Mas vocês vão ver que não é impossível. A construção do Empire State Building, por exemplo, em Nova York, no centro de Nova York, ele tem algumas curiosidades. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Primeiro, demorou apenas 20 meses do início ao fim. Eu estou falando de um prédio com mais de 100 andares, tá? E demorou apenas 20 meses. Ok? 20 meses é um espaço curtíssimo de tempo, tá? Esse início ao fim, isso envolveu o design, né, desde o desenho dele, o projeto, basicamente, o planejamento de como ele seria construído e a construção propriamente dita. Então, foi algo feito em tempo recorde. Na verdade, o Empire State Building, ele foi construído durante uma competição, feita para levantar arranha-céus. Tá? Então, diversos locais do mundo participaram da competição e o Empire State Building construiu em 20 meses. Isso é uma curiosidade muito interessante. Os construtores, no caso, né, que é o Starrett Brothers, né, e a Ecken, que são as duas construtoras, eles trabalharam com linha de montagem e o arranha-céu foi erguido em 410 dias, tá? Para erguer ele, basicamente, ok? Então, pouco mais de um ano, ele já estava de pé, né? O esqueleto dele já estava totalmente pronto. Isso envolveu até 3.400 homens por dia, ok? Eu estou falando aqui de uma população de uma cidade pequena no Brasil, tá? 3.400 homens por dia trabalhando nesse prédio. Então vejam quanto recurso humano eles não tinham, tá? Não à toa conseguiram um recorde de tempo. Imagine negócio esses 3.400, na verdade não fossem 3.400, fossem só 400 pessoas. Eles não têm 3.000 funcionários, só tem 400 pessoas para trabalhar, tá? Será que eles conseguiriam levantar em 20 meses um prédio com mais de 120 andares? Provavelmente não. Ele acabou por terminar antes do prazo. Então, existia um prazo que era superior a 20 meses e ele acabou antes do previsto. E olha só que coisa interessante: dentro do orçamento. Não gastaram mais do que foi planejado. Então, veja como foi muito bem controlado esse projeto, essa execução. Infelizmente, teve alguns impretéritos, digamos assim, né? Alguns aspectos negativos, que foi pelo menos a morte de 5 trabalhadores ao longo do processo. Se vocês observarem alguns documentários interessantes que tem na internet a respeito da construção do Empire State Building, vocês vão ver que tem graves problemas de segurança que hoje, né, com a segurança no trabalho, as pessoas não fariam isso, com certeza não. Mas na época que foi construído, não se dava muita atenção para isso. Então você vê vídeos das pessoas construindo, por exemplo, aqui, né, estão quase nesse andar aqui, sem usar andaime. Tá? Então, eles estão ali, aliás, usam andaime, mas sem usar cinto. Tá? Então, imagine o risco que dá da pessoa cair para cá e acabar, né, se afundando e acabar morrendo. Mas, não à toa, morreram 5 pessoas e outros ficaram feridos durante o processo de construção. Mas qual que é a ideia geral que eu quis citar do Empire State Building? É um projeto de alta complexidade, envolveu muito recurso, né, muito dinheiro, muitas pessoas, tá? E foi feito o design, planejamento e construído dentro do prazo, né? No caso, foi entregue dentro do prazo ainda, por quê? Foi muito bem controlado. A gestão do projeto, ela vai envolver desde, como coloquei em todos esses desenhos aqui, desde o design, o planejamento, a construção, tá? Quem vai estar construído, quem são os recursos humanos que eu tenho, quais são os recursos financeiros e o tempo que eu tenho, e inclusive os riscos que podem estar associados ao projeto que eu estou implementando. Nem sempre vai ser um projeto de construção, mas pode ser um projeto que altera a maneira como uma fábrica funciona, ou a um serviço que eu estou ofertando e pode ter um risco associado. Então, isso deve estar em consideração na hora que eu trabalhar com a gestão do meu projeto. Perfeito? Para mim ter sucesso, então eu vou ter que trabalhar no malabarismo desses aspectos, né?
que é os recursos, o tempo e o orçamento, tá ok? E o mais importante dessa esfera, tá? É o que nós chamamos de escopo, tá? Como é que o projeto deve ser executado em todas as etapas, tá? Como é que ele está elencado? Qual que é o esqueleto, né, que ele vai estar funcionando, perfeito? Então, todos esses elementos, eles devem estar interrelacionados. Inconscientemente, eles estão, tá? Como eu comentei anteriormente. Se eu falo de recursos, tá? Estou falando de pessoas, estou falando de dinheiro, estou falando de espaço. Se eu quero mudar o tempo de execução do meu projeto, isso aqui vai ter impacto nos recursos, consequentemente vai ter impacto no orçamento, e consequentemente esses três fatores aqui vão impactar também no escopo do projeto, tá? Como é que ele vai ser executado, o passo a passo, né? O tarefa a tarefa, digamos assim. Por último, né, para nós caminharmos para o final desse encontro, então por que os projetos falham? Tá? Então vocês estão pensando assim, tá, o professor Matheus falou ali de projeto, falou do Empire State, falou até de casamento, falou até de formatura, falou de fábricas e tudo mais, e tudo muito bonito no papel, tá? No papel, de fato, o papel aceita tudo, fica muito legal, muito fácil de se trabalhar. Mas então por que ocorre isso aqui? Por que ocorrem as falhas? Vamos começar vendo alguns aspectos que são interessantes, tá? Vamos ver se vai dar tempo, vai dar tempo de trabalhar isso hoje ainda. Começar vendo os aspectos interessantes que vão ser por que os projetos falham. Na semana que vem vamos dar continuidade nesse aspecto, mas vamos ver um resultado interessante de uma pesquisa, que eu peço perdão que está em inglês para vocês, mas eu traduzo. O que diz aqui? São as causas das falhas do projeto reportadas por top 100 managers, né? Ou seja, gerentes top 100, digamos assim, né? Como nós falamos do top 10 de alguma coisa, top 100, né? Dos gerentes, dos administradores, ok? Então, quando perguntado quais são as principais causas da falha de projetos, por que os projetos falham, por que razão que eles falham, para esses 100 administradores de linha, né, de primeira, eles colocaram que o primeiro fator, falha na comunicação. Olha que coisa interessante, pessoal. Falha na comunicação. Isso foi respondido por mais de 50% dos entrevistados, no caso. O segundo aspecto mais respondido foi falta de planejamento. Ok? Falta de planejamento. Tá? Isso aqui foi quase 40% desses 100 que responderam. E por último, né, com 30 e poucos por cento que responderam, 30 e poucas pessoas, falaram que a baixa controle de qualidade. Tá? Então, as pessoas não existia muito controle de qualidade ao longo da implementação, ao longo da execução desse projeto. Olha só que coisa interessante. Aqui nós temos 3 fatores que, aparentemente, são os que encabeçam a lista das falhas, tá? Do porquê que os projetos falham. Aqui, por exemplo, eu dei um exemplo para vocês do Empire State Building. Foi um projeto que não falhou, foi um projeto que alcançou o objetivo final dele. Mas, se eles não tivessem boa comunicação, tá, na construtora, se não tivesse feito um bom planejamento, ok? Isso aqui é mister, digamos assim, é obrigatório. E se não existisse muito controle de qualidade, muito provavelmente esse prédio ou não teria sido levantado, tá? Ou não teria sido levantado, ou teria sido superfaturado, ou seja, feito um planejamento para um custo e sair, acabou sendo mais caro, ou já teria caído. Tá? Ou teriam morrido mais pessoas, ao invés de 5 apenas, poderiam ter morrido 5.000 pessoas, talvez. Enfim, não se sabe. O mais importante é o quê? Quando você tem boa comunicação, tem bom planejamento e tem um bom controle de qualidade, a probabilidade que você tem de falhar é menor. Tá entendendo? Tá? O erro ele vai existir. Nós não estamos falando de erro, tá? Estamos falando de falhas no projeto, basicamente. Por que ele não funciona na prática? O que acontece? E geralmente o que encabeça a lista é a falta de comunicação. Se eu for para mim esmiuçar esses 3 fatores do gráfico aqui em alguns tópicos, eu colocaria aqui, por exemplo, o fraco planejamento e pouca disciplina nos processos, tá? Então, se a pessoa não planejou muito bem ou se não foi disciplinada o suficiente, tá? Quando eu falo de disciplina, pensem vocês, qual que é um dos itens que estão mais presentes no projeto de vida das pessoas, tá? Das pessoas aqui no Brasil, pelo menos, no dia 1º de janeiro. Tá? 1º de janeiro, as pessoas sempre promovem assim, eu quero emagrecer tantos quilos até o final do ano, né? Quero ter tanto de dinheiro até o final do ano. Quero fazer isso até o final do ano. Dia 5 de janeiro, ou seja, 5 dias depois, as pessoas já falharam, muitas vezes. Principalmente porque falta de disciplina.
ok? As pessoas não são disciplinadas o suficiente para pagarem o preço para a execução de determinado tipo de projeto. Esse é um dos fatores muito fortes, tá, nas falhas. Quando eu trago isso para dentro de uma empresa, isso é mais forte ainda. Então, se não existir disciplina no controle, poucos eventos vão ajudar com que esse projeto tenha sucesso no final. A falta de suporte em nível executivo, tá, operacional, muitas vezes ocorre que a gestão não, mas a presidência da empresa, né, os grandes executivos, os cabeças do meu negócio, eles estão com tudo muito mais ou menos controlado, mas não estão dando suporte suficiente a nível executivo, tá? O operacional, ou seja, aquelas pessoas que estão executando, aquelas pessoas que são responsáveis por fazer o trabalho, não estão tendo suporte suficiente. Então não adianta você ter todo um planejamento se a pessoa que está lá com a mão na massa não está tendo suporte, não está sendo suportado. O teu projeto está fadado a falhar também. Aqui eu coloquei errado os membros da equipe, podem ser, digamos, fracos também, podem ser pessoas mal preparadas, mas muitas vezes são pessoas que não estão no lugar certo na hora certa, tá? Nós vamos falar sobre isso aqui um pouquinho também na semana que vem, um pouco mais. Fraca comunicação, né, como comentei anteriormente, é o principal fator responsável. Se as pessoas não se comunicarem, não vai existir um projeto sucedido. Imagine um casamento, né, um dos projetos de vida mais significativos na vida de uma pessoa. Ah, mas o marido não conversa com a mulher. Isso não é projeto de vida, isso não é casamento. Então, se não existir conversa, provavelmente estão fadados ao divórcio. Ou coisa pior, um assassinato e tudo mais. Enfim, não vamos falar sobre isso agora. Outros aspectos podem gerar uma falha, né? Sem medidas de avaliação do sucesso das etapas. Controle, pessoal, tá? A avaliação ela é importante em todos os momentos. Eu tenho que estar avaliando, monitorando, avaliando, estimando, né? Tomando estimativas. Quando eu faço isso, a probabilidade que eu tenho de falhar é menor, tá? Se eu não avalio ao longo das etapas, eu estou mais fadado ao fracasso, mais uma vez. Aqui eu coloquei gestão de risco, no caso, seria a falta da gestão de risco, né, ou a falha na gestão de risco, que o que é? Se a pessoa não pensar no risco que está associado. Nós vamos falar disso com mais propriedade na semana que vem, mas lembre-se, o risco, ele é existente. E por último, a inabilidade de administrar a mudança, tá? Todo projeto ele vai sair da zona de conforto, ok? Então, muitas vezes, se a pessoa não está treinada o suficiente, ou não é hábil o suficiente em lidar com essa mudança, eu posso estar fadado ao fracasso do meu projeto que eu estou empregando. Perfeito? Turma, eu vou deixar para falar dos riscos, no caso, na semana que vem. Né? Eu vou dar mais continuidade sobre isso na semana que vem. E por essa semana é isso. Eu espero ter sido claro. Agora eu me coloco à disposição. Nós temos aí, né, uns 5, 10 minutinhos para estar tirando dúvidas, perguntas, comentários. Enfim, agora vocês fiquem à vontade. Abra o microfone de vocês, podem fazer algum comentário, alguma pergunta, e tenta conversar aqui e esclarecer qualquer tópico. Perfeito? Ficou bem claro a aula? Queria que alguém se manifestasse, por gentileza. Sim. Muito obrigado. Quem que falou sim, que eu não vi? Eu, Mas eu quem? a Rosalina. Oi, Rosalina. Muito obrigado. Pessoal, ficou alguma dúvida? Perguntem, fique à vontade, não se envergonhem. Tranquilo, professor. Da minha parte, ok. Tá ok? Algum comentário, alguma pergunta? Não? Então, tranquilo, né? Deixe-me ver aqui se o professor Gilmar está nos acompanhando. Professor Gilmar, está nos ouvindo agora? Sim, tranquilo, estou ouvindo vocês. Então, perfeito. Eu encerro essa aula de hoje aqui, então, desse primeiro momento aqui, do processo gerenciais. Quer fazer algum comentário? Falar alguma coisa para os alunos, informar alguma coisa? Não, é que é só comunicar aos alunos que as notas já estão sendo digitadas, né? Então, nessa semana que vem, já tem as notas do mês passado, que nós vamos continuar, amanhã, semana que vem, continuar a aula normal, nesse mesmo horário, né? E se alguém quiser continuar na sala aqui para assistir do próximo curso, pode permanecer também, né, Matheus? Exatamente, fique à vontade.
Aí não vai ocupar nenhum espaço na cadeira de ninguém que vai estar chegando, então Não. podem ficar tranquilo aí. Podem. Bom, turma, então, a minha turma querida de processos gerenciais, eu agradeço a presença de vocês, só eu fico aqui muito feliz, né, depois dessa aula. É, muito obrigado pela atenção e espero que na semana que vem estejamos juntos novamente nesse mesmo horário para estar tratando dos próximos tópicos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre gestão de projetos também, obviamente, que é a disciplina, vamos falar sobre os riscos, algo que eu não comentei, mas vamos falar um pouquinho sobre equipes, tá? Equipes de projetos. E vocês vão ver que dificilmente eu consigo trabalhar num projeto sozinho, tá? Então, geralmente eu trabalho dentro de uma equipe e para você gerenciar essa equipe é um malabarismo, tá? Então, eu espero poder ajudá-los a desvendar esse malabarismo na semana que vem. Então, grande abraço, turma de processos gerenciais. Eu fico, então, agora só com os de logística para começar daqui a 5, 10 minutinhos. Perfeito? Boa noite. Boa noite, até mais. Boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.